O Corinthians fez a parte dele, o maior momento, o momento mágico foi a vitória contra o Palmeiras. O Corinthians pode falar, olha, ganhamos do campeão brasileiro. Isso não é título, mas é uma mensagem de que alguma coisa certa foi feita nessa reta final. E alguns resultados emblemáticos, né? A vitória contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, as 2 vitórias contra o Fortaleza, embora tenham sido por outra competição, foram 2 vitórias contra um time que tá brigando por alguma coisa. Jogando muito bem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades, como a imprensa vem analisando ali essa grande vitória do Corinthians para cima do Vasco, né? Um belo 3-0 na primeira etapa. No segundo, o Timão mais administrou, teve até oportunidades de fazer 4, 5, não seria nenhum absurdo pelo que foi ontem. O Vasco diminuiu no segundo tempo, o Corinthians sai com uma grande vitória, já cola na primeira parte ali da tabela do Brasileirão, né? Muitos elogios ao Corinthians, que vem numa arrancada espetacular, surpreendendo muita gente. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. A imprensa ali segue elogiando demais essa sequência do Corinthians. E agora também, né, o foco na Libertadores, porque sim, o Corinthians tem grandes possibilidades de chegar ali naquela chamada pré-Libertadores, o que seria um resultado espetacular para o Corinthians, visando já o próximo ano. É isso que vamos falar a partir de agora. O link da Placar TV estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhar o programa Opinião Placar na íntegra. Time fraco. Mas não importa. O Corinthians fez um primeiro tempo ontem daqueles de almanaque mesmo. Lindo. Até eu me empolguei. Eu tava lá em Itaquera. 23 minutos, 3-0. Teve ele lá? Tinha muita gente. Tava lá. O pessoal uma hora gritou lá, Flavinho. E vou te falar, Rodrigo Garro jogaria... Senta aí, Heloísa, senta aí. Chega, ela vai com a faixinha. Elo, senta e vai falar, depois ela vai dar o seu depoimento de quem estava em Itaquera ontem. Tava. Muito bem. Você acha que ela perde o jogo? Quesada, fale desse Corinthians impressionante que nas últimas 6 partidas ganhou todas. Ô Flávio, desconsiderar essa ascensão nesses 6 jogos de vitórias é brigar contra a verdade, né? Sim. Há uma ascensão. Mas o Corinthians enfrentou adversários que estão brigando contra o rebaixamento. Problema dos adversários. Enfrentou os mesmos no começo do primeiro turno. Todo mundo enfrentou esses adversários também. Enfrentou os mesmos no primeiro turno e perdeu todo mundo. O Botafogo, que está brigando pelo título, enfrentou adversários que estão para serem rebaixados e não ganhou. E tropeçou. Então o Corinthians fez a parte dele, o maior momento, o momento mágico foi a vitória contra o Palmeiras. O Corinthians pode falar, olha, ganhamos do campeão brasileiro. Isso não é título, mas é uma mensagem de que alguma coisa certa foi feita nessa reta final. E alguns resultados emblemáticos, né? A vitória contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, as 2 vitórias contra o Fortaleza, embora tenham sido por outra competição, foram 2 vitórias contra um time que tá brigando por alguma coisa. Jogando muito bem. Jogou melhor que o Internacional, e aí uma bobagem lá, cedeu o empate, venceu o Palmeiras, enfim, encarou outros rivais, não é? E essa sequência incrível que dá matematicamente a chance do time sonhar com uma Libertadores e com uma Copa do Brasil. Depois a gente vai explicar direito essa matemática aí. Deixa eu falar, né? O teu time ontem... Ele esteve lá ontem, né? A Luísa estava lá. A Luísa vai a todos os jogos. E ontem sem Depay e sem o Roberto, né? Mas foi um rolo compressor do começo do jogo. Pensei que ia sair uns 6-0 fácil. E assim, não ia ser um absurdo se fosse também. Tirou o pé, né? Inclusive, não querendo cornetar a torcida do Vasco, eles queriam ir embora antes do jogo acabar e eles não podiam por conta do policiamento. Então eles saíram e ficaram lá esperando acabar. Lá em cima. Tem uma plataforma ali em cima, tem uma esplanada. Mas a polícia não deixou, obviamente, porque senão ia dar confronto com os torcedores, né? Não ia dar. Mas achei isso curioso. O Corinthians amassou o Vasco, eu não esperava que ia ser assim. Até porque os dois estão com praticamente a mesma pontuação no campeonato. Mas o Vasco parou de jogar faz umas 6 rodadas e o Corinthians não perde. Para dar a temperatura da arquibancada. Ramon Dias, Quesada. 6 vitórias, vai botar o time na Libertadores, possivelmente. O que fazer? Até outro dia nós estávamos falando que ele tinha que ir embora, que ele é ruim, que não sei o que e tal. O que fazer numa situação dessa? E depois eu pergunto para o Elô o que a arquibancada está dizendo. Aos Ramones eu diria, leve-o para casa para passar o Natal, né? Para os não Ramones, um novo técnico, um técnico mais ofensivo para a próxima temporada. O Corinthians sofreu muito na mão desse cara, né?
Sofreu muito. Jogos em casa com 3 zagueiros, 3 volantes, amedrontado. Um time covarde contra o Flamengo num jogo que era histórico, né? Que faltou vibração, faltou pulsação, né? Ah, entrou pra tentar. Entra pra perder, não importa. Corre risco, entendeu? Tá valendo vaga pra uma grande final. Fez um joguinho de nada. Cometeu alguns erros em escalações e quando acertava na escalação, errava na substituição. Enfim, eu não gosto, tá? Agora, qual é o recorte que você tá pegando? Se você pegar o recorte desses 6 jogos... Seria uma grande injustiça demitir o Ramon. Mas como eu não vejo futebol por 6 jogos, vejo de uma forma mais ampla, eu acho que merecia aí um Luiz Castro, um Guardiola, um... Você trocaria o Ramon depois dessa arrancada final? Tô acabando de dizer, se você pegar só os 6 jogos agora, é injusto demitir o treinador. Só que futebol não se faz por 6 jogos, né? Acho que isso é um ponto fora da curva. Eu não sei se é um ponto fora da curva. É um ponto dentro de um ano difícil, né? E o Corinthians está fazendo Lembrando que o Corinthians continua dele. sem ganhar campeonato nenhum esse ano. Sim. E o Corinthians tá fora nesse momento, tá fora da Libertadores, tá conseguindo uma vaga na Sul-Americana e tá fora, por consequência, da Copa do Brasil também. Tá? Mas a Sul-Americana já era um sonho há um mês atrás, né? Antes da gente ganhar do Sim. Palmeiras, assim, embalar. Eu acredito que a vitória com o Palmeiras embalou total, né? E a Depois arquibancada, Elô, o que fala do Ramon? Então, eu senti algumas vaias quando ele foi escalado no telão ontem. Mas, ao mesmo tempo, comemoraram muito depois. Vi muita gente mudando de opinião depois de um... Esse que é o problema. As pessoas mudarem de opinião Muito logo rápido, né? depois de um jogo. Eles esquecem o que aconteceu e focam nesse momento. E eu não acho errado, até. Futebol é momento. Mas se a gente for falar sobre o começo do trabalho, depois o desenvolver do trabalho. Eu não sei se ele seria o nome certo para 2025 com esse time montado. Mas aí fica a questão. Tem dinheiro para um técnico melhor? Tem que ter. Mas eles vão investir em um técnico melhor? É isso que a gente precisa saber. Se eles vão querer pagar bastante dinheiro lá pro Luiz Castro, ou qual que era o outro que você tinha falado? Sérgio Conceição. Sérgio Conceição. Eu não sei se Dinheiro tem, tá? Dinheiro tem, mas eles vão querer pegar um técnico e investir nesse técnico ou vão falar, pô, fizemos um campeonato ok depois dessas 6 rodadas, eu acho que... Microfone, Qual foi o melhor jogador em campo nesse jogo de ontem? O Garro? Estava com o dado errado. Quinta-feira. Essa é a grande discussão, né? Porque agora, numa reta final... marcam uma reunião tão importante para definir o futuro do presidente. Eu defendi aqui, e defendo sempre. Nunca vamos pegar a sujeira e colocar debaixo do tapete. Mas deixa terminar o campeonato. O campeonato termina no dia 8. No dia 9, reúne-se todo o conselho, cerca-se ali, bota a gasolina e, queima todo mundo. Quem sobreviveu, sobreviveu. Faça isso. Depois do campeonato encerrado. Agora, Kessara, estamos numa reta final para traçar o futuro do Corinthians nos próximos anos. Qual é o ambiente? Porque normalmente essas coisas a gente totalmente contrário ao Augusto. Ao impeachment. Ao Augusto. Quer dizer, existe uma possibilidade de se abrir o processo de impeachment. Mas os jogadores alguns estão comprando o barulho do Mas do não Augusto. não votam. Mas não votam, é verdade. Agora, se acontecer, isso vai ser a votação da abertura de um processo de impeachment. Essa é a votação para definir pelo afastamento. Se isso acontece, ele já é afastado. Já é afastado momentaneamente. Vai se defender, aí tem um processo de impeachment. Exatamente. Quem assume a presidência do Corinthians nesse caso? É o Stabile, né? Não é o. Não é o falar do Romeu, não. Eu acho que é o Stabile. É o Stabile. Que é o vice-presidente. E aí é o seguinte: aí ele não está totalmente afastado. Vai para o conselho vai para a votação dos sócios. Aí os sócios vão definir em até 90 dias se o Augusto realmente será impedido de seguir no comando do clube ou não. Mas se isso acontecer, o que vai rolar? Eles não vão definir nesse ano essa eleição dos sócios, essa votação dos sócios. Vai ficar para o próximo ano. E aí a cadeira de presidente fica sem o Augusto. E o que se faz? E o próximo pode ficar amarrado também no sentido de não tomar nenhuma decisão. Como, por exemplo... contratar um técnico. Contratar o técnico, que é fundamental. Claro. Vai ampliar o contrato do Memphis ou não, entendeu?
É isso. São coisas básicas. É um ruído, É isso. eu não vou dizer desnecessário, porque... Eu acho que o mas Corinthians ruído- tem um grande inimigo. O grande inimigo do Corinthians, É o Corinthians. que deveria ser o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, o É a Atlético própria Mineiro, o política. Santos, é o próprio Corinthians. Exatamente. São esses caras que se falam, que se colocam como corintianos e não são corintianos. Porque eles querem o poder para tirar algum tipo de proveito. Se não, metendo a mão diretamente na cumbuca, nem vou acreditar que façam isso. Tá? Nem vou acreditar que façam isso. Tá? Mas que usem o Corinthians para montar um negócio aqui, fazer um negócio lá, abrir uma porteira ali, entendeu? Que é quase a mesma coisa. Que é usar o Corinthians para as coisas particulares. Que é o que esses caras estão fazendo desde 1900 e não sei quanto, entendeu? E outra, sou totalmente favorável que se investigue a atual gestão. Mas sou totalmente favorável que se investigue a turma da renovação e transparência. Claro, lógico. Entendeu? Então, turma, abre a porteira. Os últimos 20 anos, vamos ver todos os contratos. Tudo! Tudo que entrou e saiu, tudo! Mas não tinha uma... Tudo que foi assinado. Eles não tinham contratado uma empresa de auditoria pra fazer isso? Sumiu a auditoria. Essa é a polêmica que vem rondando o Corinthians há muitos anos, né? Alguns bons anos. Desde que a gestão do Duílio saiu, virou essa confusão, né? Onde eles estão tentando a todo custo ali tirar o Augusto Melo, fazer com que o Augusto Melo ali se complique no comando do Corinthians. Muitos falam que o Augusto realmente não é toda aquela maravilha que se imaginava. Outros já dizem que a oposição, né, tá fazendo de tudo para prejudicar o Corinthians, para que o Augusto caia e eles possam voltar ao comando técnico ali, a dominar ali os bastidores do timão. O que a gente sabe, voltando pro jogo, que é o mais importante, né, é que o Corinthians foi muito bem, tá brigando agora por uma vaga ali na pré-Libertadores. A gente espera que o timão possa alcançar essa vaga, que seria espetacular. Se eu não me engano, também ganharia uma vaga na Copa do Brasil. Preciso confirmar ainda isso, mas porém, já seria muito mais do que se esperava, né? Acho que ia chegar... Ninguém imaginou que na rodada 36 o Corinthians estivesse ali brigando por uma vaga na pré-Libertadores. Um negócio surreal, inimaginável há pouco tempo. Vem embalado de 6 vitórias seguidas, pelo menos. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Diz o que você acha, diz o que você pensa, não só sobre esse lance do Augusto Melo, mas também sobre o grande jogo do Corinthians ontem contra o Vasco. Valeu!